Pessoal do nono ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História aqui no canal da escola. Sou o professor Pedro Henrique, professor de História de vocês. E hoje, como sempre, vamos dando continuidade aos nossos assuntos de História, tá? Dessa vez eu estou colocando aqui a página para vocês se situarem aí em relação às atividades e os conteúdos do livro, tá? Então, página 14 e página 15, tá? O assunto de hoje, o nosso conteúdo é sobre uma análise da sociedade europeia, dando destaque aí à psicanálise, tá? Então, diferente das outras aulas que a gente vem trabalhando mais um aspecto político, tá? Econômico. Hoje na nossa aula a gente vai trabalhar mais um aspecto social, das relações sociais, tá? Entrando aí dos grandes teóricos que tivemos naquele período, tá? Que começaram a ter uma compreensão aí bem particular e bem diferente aí das questões das relações sociais naquele período pós-guerra, beleza? Então, vamos lá. Trouxe alguns slides aqui para vocês, tá? A aula de hoje bem tranquila. Esse é um assunto bastante interessante e é um assunto que ele vai fazer link, tá? Ele vai fazer uma conexão com vários outros. Lembrando, a gente vem destacando aí no período pós-guerra mais a parte política e econômica, tá? Então a aula de hoje ela vai mais no aspecto social, tá? Na parte cultural também, na parte das experiências, das emoções, tá? Na parte aí das particularidades dentro de uma coletividade naquele período do pós-guerra, tá? Por quê? Coloquei ali a primeira setinha para vocês dentro desse contexto de psicanálise, tá? Que a gente vai chegar a falar um pouco sobre ela. Então, naquele contexto que a gente vem trabalhando aí sobre o período, tá? Pós Primeira Guerra Mundial, a parte da população ali, a coletividade, ela passava por vários embates, por vários conflitos, porque vocês sabem que foi uma guerra aí que acabou dizimando, tá? Em relação à parte das indústrias, em relação à parte de acabar aí com a economia, tá? Deixou o pessoal aí cheio de dívidas, parentes aí, grandes famílias morreram, tá? Lembrando aí que a parte dos civis foi muito grande, tá? Em relação aí à parte que estava fora aí do exército. Então estava sendo um tempo muito turbulento, tá? Tava um conflito aí mesmo no pós-guerra, mesmo a guerra acabada, tá? Em tempo de paz, mas os resquícios em relação à guerra, eles foram deixados, eles foram perdurando dentro da sociedade. Então foi por isso que teve a emergência de algumas pessoas estudarem sobre esses fenômenos que aconteciam e tentarem ajudar a população aí da melhor forma, tá? Então por isso que eu coloquei para vocês na primeira setinha contexto de uma desilusão coletiva, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Várias pessoas como nós hoje em dia que tinham naquela época vários sonhos, tá? Almejavam aí uma vida próspera, almejavam um grande trabalho, um salário bom, tá? Ver crescer os seus filhos, ter sua cidade ali próspera, e por conta desse período aí de vários conflitos entre nações, isso não foi possível para algumas pessoas, tá? Então isso deixou a parte emocional, a parte psíquica das pessoas muito abalada, tá? O pessoal sofreu bastante em relação aos vários conflitos nesse pós Primeira Guerra Mundial. Então por isso teve a emergência naquele período ali do pós-guerra de algumas pessoas começarem a ter um entendimento melhor sobre aquilo que acontecia nas relações sociais e na parte ali dos direitos, dos deveres e na continuação da vida em relação à parte da mente e da memória das pessoas, tá? Então por isso que na segunda setinha eu coloquei para vocês que os estudiosos dedicados a entender o funcionamento das relações interpessoais e a propor alternativas para o futuro, tá? Então o pessoal naquele período ali do pós-guerra estava muito abalado, muito mexido, muito chocado em relação a tudo que estava acontecendo no mundo e não tinha uma perspectiva tão clara, tão exata sobre o futuro, tá? O pessoal via e tinha uma perspectiva muito pessimista em relação àquilo que acontecia naquele momento e também não tinha muito otimismo em relação aos próximos dias, às próximas semanas, aos próximos anos, tá? Porque os conflitos meio que cessados, eles implicitamente entre as nações, eles estavam começando a serem desenvolvidos novamente até chegar lá na Segunda Guerra Mundial, como a gente sabe, e a gente vai chegar a conversar um pouco sobre ela, tá?
Então foi nesse contexto que a psicanálise ela começa a ganhar força a partir de um grande teórico, principalmente ali do século XX, tá? E é claro que esse teórico ele começou a desenvolver vários estudos que nos ajudam a entender o ser humano até nos dias atuais, tá? A partir de seus estudos, a partir de Sigmund Freud, tá? Então ele foi um cara especial em relação a várias teorias que ele começou a ter uma compreensão e uma dimensão daquilo, da parte psíquica, da parte mental, da parte da memória do ser humano, tá? Principalmente aí na parte daquilo que a sociedade internamente ela reprimia. Beleza? Então aqui tá a foto dele que eu destaquei para vocês, Sigmund Freud, tá? Então eu acredito que hoje, dentro de várias ciências humanas, o nome dele está atrelado, tá, especificamente porque foi um cara que contribuiu bastante pelo avanço aí da ciência em suas mais diversas áreas, beleza? Então coloquei aqui para vocês um resumo das suas teorias, tá? Em específico daquilo que Freud ele estudou, ele pesquisou, ele analisou, ele começou a fazer uso através de suas várias teorias, tá? Então por isso que eu coloquei aqui teoria freudiana, tá? Que é justamente a psicanálise, tá? A análise através de todos esses conceitos psíquicos que nós temos, tá? Então ele é conhecido aí como o pai da psicanálise, tá? Ele que foi uma das primeiras pessoas que começou a ter vários estudos esquemáticos sobre o pensar e sobre aquilo que estava enraizado em nossas mentes em relação àquilo que como nós poderíamos agir ou não em uma sociedade, tá? Então a psicanálise ela trata em relação a esses estudos, beleza? Então, dentro de Freud, dentro de suas várias teorias, aqui o livro de vocês aborda e é uma das principais, é o carro-chefe aí dos seus estudos, é que ele traz a psicanálise através da mente humana com 3 níveis principais, tá? É isso que eu coloquei aqui embaixo para vocês. O primeiro trata sobre a consciência, tá? O segundo trata sobre o pré-consciente e o terceiro sobre o inconsciente. Então vamos analisar e vamos dar exemplos sobre esses 3 níveis em que Freud ele trata, em que o ser humano ele passa, ele perpassa, tá? Então o primeiro seria da consciência, ou seja, é tudo aquilo que nós temos de imediato, é justamente aquela razão, é aquilo que a gente aprende, é tudo aquilo que o nosso cognitivo e através da nossa experiência nós conseguimos levantar algumas suposições, algumas ideias e a partir delas a gente pode agir, a gente pode construir, a gente pode ter um criativo sobre certas e versões do dia a dia, tá? Essa é a primeira, é a nossa consciência. O segundo, que é o pré-consciente, é justamente ali o meio termo entre a consciência e o inconsciente, tá? Então é por isso que eu coloquei ali, oscila entre, tá? É um caminho dentro da mente humana em que o ser humano ele pode sim, através de vários métodos, chegar e demonstrar ter vontades a partir delas, tá? Tem muita gente que vive presa apenas na sua consciência, mas não se abre internamente com o seu pré-consciente e com o seu inconsciente, tá? E para vocês entenderem todos esses 3 níveis que compõem a mente humana a partir da teoria de Freud, a gente vai falar um pouco agora sobre o inconsciente, tá? O inconsciente é o terceiro nível, é o que está mais longe de nós, que é justamente aquilo que está implícito, mas que existe dentro de nossa cabeça, tá? Então são os elementos que são influenciados principalmente ali pela nossa vida cotidiana, mas a gente não consegue lidar muito bem com isso e a gente acaba reprimindo, e essas ideias, essas ações, esses desejos, tá? Esses sentimentos, eles acabam ficando internalizados, tá? No nosso inconsciente, tá? Mas ele fica implícito, ele fica inconsciente nesse nível da mente, mas ele acaba ainda influenciando as nossas questões atuais, as nossas ações do presente, tá? Mesmo nós não temos contato e nós não temos, digamos que um controle sobre isso, tá? Então, de uma maneira, em resumo, é isso,
tá? A mente humana, para Freud, ele vai destacar esses três períodos: a consciência, aquilo que a gente tem ali de imediato e a gente consegue controlar de uma forma bem leve e bem tranquila; o pré-consciente, que é justamente ali o meio termo, o equilíbrio, nós podemos chegar assim; e por último, o inconsciente, são os elementos que tivemos no dia a dia e acabamos internalizando, e nós não temos um certo controle mais sobre ele, embora que ele influencie bastante as nossas ações do presente, tá? Então são mais questões que foram reprimidas durante ali sua infância. Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo dessa parte inconsciente, tá? Nessa parte que foi reprimida. Então, uma criança, sei lá, com seus 5 6 anos, que foi bastante prejudicada em relação a um exemplo, a um bullying que sofreu, tá? Então essa criança, ela internalizou essas ideias que foram passadas por ela, essa angústia, tá? Essa infelicidade, e isso ficou no inconsciente dela, tá? Então esse inconsciente, esses elementos de angústia foram sendo reprimidos aí por conta desse bullying, tá? Então isso foi sendo construído dentro do inconsciente dela, meio que um limite, tá? Meio que vários pontos que cessassem ali, ou que fizessem favorecer suas ações nos seus dia a dia, tá? Então isso aí, a partir dessas esses três níveis da mente humana, o ser humano, ele poderia fazer algumas loucuras, ele poderia agir contra a sociedade, ele poderia ser feliz, ele poderia construir laços, e ao mesmo tempo ele poderia aí querer também destruir tudo que tinha em nossa sociedade, tá? Então é por isso que Freud, ele criou vários métodos para tentar conversar com essas pessoas e entender aquilo que acontecia, tá? Então tinha muita gente que tinha memórias aí de guerra, que não conseguiam esquecer, que tinham problemas para dormir, que tinham problemas de se relacionar dentro da sociedade, e a partir de Freud, dentro dessa psicanálise, ele conseguiu aí conhecer as pessoas, trazer um novo método e passar essa pessoa para uma vida, digamos que mais social, e uma vida mais saudável, beleza? Então aqui eu passo para vocês explicando um pouco em prática como Freud, ele trabalhava em relação aos seus estudos e os seus métodos, tá? Então aqui está um exemplo, essa imagem, vou chegar nela, mas espero que vocês leiam aqui o que está no slide. Ó, vamos acompanhar. Os elementos reprimidos podem ser acessados por meio da análise dos sonhos ou pela técnica de livre associação, tá? Então são dois métodos em que Freud, ele trabalhava através dos sonhos das pessoas que iriam ter essa consulta com eles, ou a partir da técnica de livre associação, que essa técnica de livre associação é justamente Freud escutando e aquela pessoa falando aquilo que vinha em sua mente, tá? Que eram as primeiras ideias, tá? Que a pessoa tinha, e a partir disso Freud ia fazendo ali uma análise sobre aquilo que a pessoa estava falando, tá? A associação de ideias, as ideias imediatas. E a partir disso Freud, ele ia construindo o relatório e tentava fazer várias propostas e colocar a pessoa ali numa vida mais saudável a partir desses dois pontos, tá? E por último, Freud recorre à vida social, afirmando que para viver socialmente o ser humano tem de reprimir muito dos seus desejos, ou seja, aquelas pessoas que têm o inconsciente que trabalhe dentro dessa repressão, tá? Essa repressão, ela foi feita justamente porque essas pessoas tentaram se enquadrar aí na sociedade e não conseguiram, tá? Então teve várias angústias, teve várias infelicidades, e essa pessoa ficou reprimido porque tentou se adaptar ali ao novo meio, e o inconsciente acabou sendo prevalecido naquele momento, e essas ideias, esses desejos, eles foram reprimidos, tá? E aí ficou no seu inconsciente, e você não teve a capacidade mais de um controle sobre esses seus desejos, e isso tornou você uma pessoa muito diferente e muito angustiada em relação às suas questões mentais, beleza? Então aqui tá justamente uma imagem, tá, mostrando Freud em relação, dando um exemplo, tá, uma sátira em relação a conhecer um pouco seu cérebro, tá, que a partir dele, a partir daquilo que tá internalizado através das suas concepções, sua experiência de vida, seu inconsciente, seu pré-consciente e a sua
própria consciência, beleza? Então Freud ele foi um cara que ele passou adiante seus estudos dentro da psicanálise e veio vários outros teóricos que trabalharam numa perspectiva parecida e também diferente, completamente diferente da de Freud, tá? Uma dessas pessoas que o livro de vocês traz e eu abordo também aqui é o Wilhelm Reich, tá? Então é esse cara aqui da imagem. Então ele é um austríaco que lutou na Primeira Guerra Mundial, então ele também teve vários conflitos internos, tá? Então ele começou a ter um desenvolvimento intelectual porque ele queria entender sobre essas relações interpessoais, tá? Que se davam naquele momento. Então ele estudou medicina e filiou-se à Sociedade de Psicanalítica de Viena, tá? E um detalhe para essa Sociedade Psicanalítica de Viena é que o seu presidente era justamente Sigmund Freud, tá? Então a partir de Freud, essas ideias de Freud, que era o presidente ali naquela sociedade naquele momento, tá? Reis, ele começou a ter uns estudos diferentes, tá? A partir, claro, da fonte, grande fonte daquele período da psicanálise que era o próprio Freud, beleza? Então, terceira setinha é série de livros sobre a relação entre doenças psíquicas e a repressão sexual. Então, ele começou a atrelar um âmbito que Freud ele já trabalhava, que era a parte ali da sexualidade, tá? A parte ali de desejos sexuais das pessoas naquele período e que eram reprimidos, que eram internalizados e as pessoas sofriam bastante em relação a isso, tá? E uma medida que Reich ele falou sobre um dos seus objetos aí de estudo e o que seguiria dentro do seu caminho ali, né? Político, social e econômico foi justamente colocar que o amor reprimido era a fonte dos problemas humanos, tá? Então, o amor para ele estava sendo reprimido ali no inconsciente e essas pessoas que estavam inconscientes não tinham mais uma boa funcionalidade em relação às relações que aconteciam naquele momento. Então, é por isso que os problemas aconteciam de grandes formas e de grandes proporções, beleza? Então, aqui é justamente uma aula que eu trouxe para vocês partindo do conceito de psicanálise junto ali do livro de vocês na página 14 e na página 15, tá? Na próxima aula a gente continua a trabalhar mais esses assuntos que são importantes para a gente entender aquele período e fazer uma análise sobre o nosso período atual, tá? Então, só recapitulando, a psicanálise ela cresce, ela se desenvolve a partir de Sigmund Freud, tá? Freud que foi importante por ser o pai da psicanálise, ele trouxe uma perspectiva aí muito interessante, trabalhando a mente do ser humano, tá? E lembrando que esses problemas que aconteciam naquele momento, eles, claro, que aconteceram em vários outros momentos aí de conflitos, tanto maiores, tanto menores, em toda a história da humanidade, tá? Mas uma característica que ganhou força foi a psicanálise e tem um desenvolvimento aí diferente nesse período do pós-guerra, tá? Devido a esse contexto que eu disse para vocês de desilusão coletiva, o pessoal aí amargurado por ter passado vários problemas em relação aí à parte da guerra, várias perdas, tá? A própria sociedade aí fragmentada, tá? A economia defasada, as nações em dívidas, tá? Perdas aí de familiares, tá? Então essa desilusão coletiva sobre o futuro, sobre o presente, deixou o pessoal na parte emotiva, na parte das próprias ações sociais passarem por um grande problema, por uma grande crise, e foi aí que a psicanálise ela ganhou corpo e foi consolidada aí a partir do grande Freud, tá? Então, falando dos três níveis novamente: consciência, pré-consciente e o inconsciente. Consciência é a razão, tá? É o cognitivo, é aquilo que você tem de imediato, as suas estruturas de ideias que você tem controle e começa a agir sobre elas. O pré-consciente é justamente ali um meio termo entre as coisas que tu começam a agir com urgência e as coisas que estão internalizadas dentro de você, tá? O pré-consciente você tem acesso ainda, e o inconsciente são aquelas ideias, tá? São aqueles sonhos, são aquelas ambições e são aqueles também passados macabros, aquela infância pesada, tá? Aqueles vários conflitos que você teve com outras pessoas que foram reprimidos aí por sua mente e estão trabalhando dentro do seu inconsciente e ainda agindo sobre sua vida, tá? Então, a partir de Freud, esses estudos começaram a ganhar mais êxito, tá? Novos caminhos aí da psicanálise, chegando à psicologia atual, tá? Começaram a ter um desenvolvimento muito forte, tá?
Freud que teve aí dois grandes métodos, que era a partir dos sonhos das pessoas, tá? Que poderiam dizer muita coisa, tá? Porque sonhos, segundo aí a psicanálise, tá atrelado aí a parte do inconsciente, tá? São ideias aí que não conseguimos controlar e acabam ficando em nossas mentes reprimidas e acabamos passando ela a partir dos sonhos, tá? E a técnica de livre associação, onde Freud conversava com a pessoa e a pessoa ali expressava tudo que vinha ali a partir de sua mente, e Freud fazia aí o seu relatório, tá? E também falando sobre o último, que é justamente o Reich, tá? Teve várias ideias aí seguindo o presidente da Sociedade Psicanalítica da época, que era justamente o Freud. Então ele atrelou aí a parte do amor, tá? Onde o amor estava sendo reprimido ali pelo inconsciente, e isso seria a causa dos problemas humanos, beleza? Nono ano, essa foi a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa podem deixar aí nos comentários. Na próxima semana teremos mais uma aula, beleza? Obrigado por tudo e até a próxima. Valeu!